dando continuidade ao nosso estudo agora da estratégia Shiva. A Shiva 2, a Shiva 2, ela recomenda primeiro fazer a Shiva 1 e depois a Shiva 2, exceto em locais com difícil acesso à sala cirúrgica. Eu fiz aqui um resumo de acordo com o que eu entendi do que está escrito lá. Se vocês não concordam, se vocês acham que é diferente ou quiserem interromper, isso aqui é uma reunião que é uma discussão e todo mundo, espero que todo mundo participe e vão falando no meio, não tem problema. Se não der tempo, a gente deixa para outro dia. Então, começando aqui. Shiva 2. É recomendado primeiro o Shiva 1 e depois o Shiva 2, exceto em locais que é difícil acesso à cirurgia. Atentar ao risco de trombose, principalmente em safenas maiores que 8 milímetros. Nesses casos, uma profilaxia com heparina por 10 a 14 dias. O que seria o Shiva 1, então? Por exemplo, no shunt tipo 3, eles falam só de ligar a parte de baixo. Aqui, ó. Por exemplo, a figura A aqui, tá? Isso aqui seria o primeiro passo do Shiva 2, que seria o Shiva 1, na minha opinião. É o primeiro passo do Shiva 2, que é, então, interromper um shunt tipo 3 na tributária. E aqui que eles falaram o seguinte, que pode ocorrer de normalizar o fluxo, de ficar ele anterógrado, ou pode acontecer de dar uma trombose da veia safena, tá? Nesses casos, veias maiores que 8 milímetros, sugerem fazer uso de anticoagulante, tá? Conversão de fluxo na safena. 49% dos Shiva 1, com shunt 3, resulta num fluxo anterógrado na safena, em um ano, tá? E 29% da Shiva 1 em shunt 3 resulta no fluxo anterógrado em 3 anos. Fatores que indicam bom prognóstico é uma safena de diâmetro fino e uma extensão pequena de refluxo. Até aqui tudo bem? Estão gostando? Não, pelo que eu entendi, o Shiva 1 é só fazer no shunt 3, por exemplo, é ligar... Primeiro passo do Shiva 2. Isso. Eu vou falar diferente, então. Em vez de dizer Shiva 1, eu vou dizer o primeiro passo do Shiva 2, tá? O Shiva 1 parece ser o Shiva, né? Eu confesso que eu não entendi direito isso. Mas, para mim, é sinônimo. Primeiro passo do Shiva 1, Shiva 2, igual ao Shiva 1. Mas o que vocês acharam? Eu tinha entendido que o Shiva 2 foi criado um dos motivos para resolver o problema de tributárias visíveis, que às vezes não desaparecem com o Shiva, entre aspas, tradicional. E por isso acaba trazendo um descontentamento, principalmente de pacientes com demanda estética, né? Que acabava no último parágrafo que a gente tinha lido. Daí começa essa parte agora do Shiva 2, tipo, para resolver esse problema, eu achei que falava dessa questão das tributárias, por isso eu entendi que o Shiva 2 é, tipo, parte inicialmente de desconexão de tributárias. Eu entendi dessa forma, não sei. E vocês? Eu entendi que o Shiva 1 é aquela parte de ligar principalmente a safena e o 2 as tributárias. Eu também entendi assim. Fiquei com essa impressão, mas confesso que eu não entendi direito. Tá, ok. Conseguimos arrancar uma confissão. Vamos adiante, então. Mas vamos adiante, né? Vocês estão gostando desse modelo de ler o resumo ou preferem ler no livro direto? O Shiva 2 na verdade, ele chama de Shiva 2, mas ele é em 2 passos. Primeiro você fazer as tributárias, aguardar e depois fazer a safena. O que dá para entender é que, assim, ó, pedindo desculpas ao autor, é que ele não tem muita certeza do que se deve ou não mexer na safena. Então, eu vejo que é um prognóstico que você não tem tanta certeza.
a técnica Shiva é uma técnica alternativa. Então, assim, eu acredito que a gente pode e deve lançar mão alternativamente em alguns casos. Por exemplo, sem querer questionar ali os pacientes mais idosos, que não podem ser submetidos a grandes cirurgias, e você quer trabalhar ambulatorialmente, e que você dispõe de uma situação em que você pode aguardar o resultado, eles têm boa indicação. Então, assim, o Shiva 2 seria fazer em 2 passos, e o Shiva 1 seria fazer direto a safena. Foi isso que eu entendi aqui. Quando ele usa 2, ele coloca 2 points, né? 2 steps. Ó, Shiva em 2 steps, ou Shiva 2, tá aqui na página 130, que foi a página que nós começamos. Entendi. Eu acho que é exatamente isso. Ele sempre vai começar com a desconexão das tributárias do eixo safênico. E primeiro começaria pelo 2, depois passaria para o 1. Tá, então o Shiva 2 é o Shiva em 2 passos. Exatamente. Isso pelas tributárias, que não é Shiva 1, você quer dizer o seguinte, é o primeiro passo do Shiva 2. Isso? Isso. Temos um consenso. Então, toca para frente, vamos lá. Até aqui tudo bem. Então, os fatores que indicam um bom prognóstico, simplesmente da ligadura ali embaixo, da tributária, é se essa fena é de um diâmetro pequeno ou se a extensão do refluxo é pequena. Então, agora vamos ver o seguinte. Refluxo persistente, drenando através de uma perfurante. Tá? Aqui fala o seguinte, que quando existe o refluxo persistente, pode-se fazer, então, a crossotomia, para tirar, fazendo o primeiro passo. O primeiro passo seria a ligadura da tributária, e se persiste, então, com o refluxo da safena, se for um refluxo importante, pode fazer a crossotomia para tirar a pressão desse refluxo ao nível do cajado. Até aqui, ok? É exatamente isso. Então, vamos adiante. Agora, persistente refluxo drenando através de uma nova tributária. O que acontece? Veio o refluxo e apareceu uma nova tributária. O que se faz daí? Bom, o que se faz é o seguinte, se liga essa outra tributária para ver o que vai acontecer, ou se essa tributária está absorvendo bem o refluxo e ela se essa perfurante ela é calibrosa, simplesmente faz a crossotomia e deixa o refluxo se ficar orientado para essa veia, porém com um prejuízo estético. Ok? Sim. Ele também complementa que, nesse caso, quando surge... Tinha um exemplo como inicial, ligou a primeira tributária, persistiu o refluxo da safena, que acabou desagando uma nova tributária, né? Que a ligadura dessa segunda tributária geralmente resolve o problema, né? Não que muito infrequentemente surgiria uma terceira tributária e se prolongaria esse problema de ficar ligando toda hora, né? E ligando a segunda tributária, desconectando a segunda tributária, teoricamente resolveria a situação. Ok. Agora, então, entramos na devalvulação da safena. A devalvulação, ele coloca em 2 classificações aqui. É o tipo A e o tipo B e BP. O tipo A é aquilo ali, ó, na primeira figura, na A, observa que é um shunt tipo 3, só que ele retorna para a safena e deságua numa perfurante. Então, nesse caso, eu indicaria fazer simplesmente a devalvulação desse segmento para orientar o fluxo para dentro da perfurante. E uma ligadura da crosta e uma ligadura da saída da tributária. E o outro BP, que é o tipo B e o BP, é quando não existe. O BP é quando não existia uma perfurante visível.
Então, faz a devalvulação até mais ou menos o nível da perfurante de Dodge, se não me engano, que é abaixo do joelho, e aí espera que vai aparecer essa perfurante, que vai tipo uma intuição, assim, vai imaginando que ali tem e ali aparece a perfurante, devalvula até embaixo. Então, seria, o A é devalvular naquela primeira situação ali, devalvular até uma perfurante, orientando aquela perfurante. O B seria a orientação até aquela perfurante vista, que para mim é a mesma coisa. E o terceiro é quando o BP quer dizer que é uma perfurante que não é visível, que se faz até o nível abaixo do joelho, onde seria a perfurante de Dodge, que ele considera que ela é bem constante, que geralmente por ali existe drenagem do fluxo. Ok? Alguém uma consideração? Bernardo, você conhece alguém que faz devalvulação de safena? Conhece, Álvaro? Mariana, Eu Daiane? não. Ó, eu só faço devagulação de safena na situação de cirurgia arterial. Ah, sim. Nunca submeti. Tá. Agora, o que leva a crer mais um fator a ser questionado? Uma vez que vá se fazer essa devalvulação, é acreditar que não se recupera esse fluxo. Se você apenas retirar, vamos ver na primeira imagem, imagem A, se você ligar essa tributária ou ressecar essa tributária, ela não vai recuperar. Entendeu? Então, assim, por que se ela não recupera aqui, eu tenho que acreditar que outras situações também recuperam? Eu começo a me questionar um pouco a respeito disso. E no momento que você bota o valvulótomo dentro da veia, o Marcondes sabe disso, a gente veia, você mexeu por dentro, você vai formar trombo, cara. Trombo. A não ser que você antipagulhe o paciente. Quando de devalvulação, pensei, meu Deus, vai trombosar essa safena. É a mesma coisa que eu pensei também. Eu não conheço ninguém que faz isso de rotina em tratamento de varize. Eu acho que a gente pode convidar o Felipe Facchini para ele participar com a gente de uma das reuniões, porque como ele é o cara que tem até curso de Shiva, eu acho que ele poderia nos orientar sobre isso. E é uma pessoa muito amável, muito querida. Ele dá uma aula para a gente, assim, qual é a abordagem prática da Shiva? Eu acho muito Sabe? importante. Aonde que se chega com esse tipo de procedimento? Eu acho que é Quer legal. dizer, Eu pensei no primeiro momento a gente estudar isso aqui para depois convidar ele, para a gente estar bem preparado. Tá bom. E aproveitar melhor também, né? Ele vai prática. Ok, até aqui tudo bem, né? Posso seguir? Pode. Estou acelerando porque a gente tem um tempo muito curto. Refluxo persistente drenando através de uma perfurante. Então, aqui o que nós temos? O refluxo continua, depois de ter ligado, e o refluxo... mas isso aqui eu já falei. Eu falei anteriormente, já foi falado. É que a gente deixa a perfurante, uma tributária, tem um prejuízo estético, mas ali vai ser a drenagem. A devalvulação, agora, os tipos de devalvulação. O tipo A, no caso de um refluxo multissegmentar na safena, que tu torna isso como se fosse unissegmentar. A devalvulação irá ser aplicada no segmento competente entre os dois sistemas de refluxo, que é aqui, ó. É a letra A aqui, ó. A e B. Não, é a primeira e a segunda figurinha ali, tá? Tá. O tipo BP, ele aplica a um shunt tipo 3, aplicado a um shunt tipo 3, distal ao refluxo da tributária, no segmento anterógrado da safena. Uma perfurante é visível. A mais frequente é a paratibial wadboid, não é de Dodge, é de Boyd. Então aqui, ó, quando a perfurante é visível, então ao contrário do que eu falei que o BP era invisível, não, o BP aqui, ó, é aplicada a um shunt tipo 3, distal à tributária refluxiva, no segmento anterógrado da safena. Uma veia perfurante é visível, mais frequente é a paratibial wadboid. E o tipo B é a mesma situação do BP, mas não é visível a perfurante, tá?
nós assumimos, a gente aposta, né, na presença de uma perfurante no local típico dela. Então, o BP, tu vai até a perfurante. E o B é quando tu não vê a perfurante. Então, o B é o B sem o P, sem ver a perfurante. Manejo de um segmento safeno, de uma junção safeno-femoral. Aqui fala o seguinte, que tem a válvula ostial, a válvula parostial. Se a gente fizer uma ligadura da válvula ostial e tiver o refluxo parostial e ostial, não adianta nada. Então, ali, ó, são 3 figurinhas. A primeira da esquerda mostrando como é. A do meio mostrando uma situação em que tem os 2 refluxos, o ostial e o parostial. E a terceira, a letra C, é uma tentativa de ligadura do refluxo ostial, mas o paciente persiste com parostial, ou seja, não é recomendado, não adianta nada. E é o que está escrito nesse quadro aqui, ó. A junção safeno-femoral irá ser tratada no Shiva no caso de uma válvula competente terminal e pré-terminal, somando uma drenagem de veia perfurante na safena, ou seja, o paciente fez o RET negativo, que é a manobra de compressão com o dedo na tributária, e mesmo comprimindo com o dedo, não some o refluxo. Então, aí quer dizer que existe uma perfurante dentro da safena. Se não existe uma perfurante drenando, se não é encontrada, ou seja, o RET positivo, considerar primeiro tratar a tributária ou aplicar a devalvulação. Então, no caso de uma safena acessória anterior incompetente, a safena acessória anterior incompetente tem um segmento interfacial ao longo desse trajeto e ele fura a fáscia e se torna extrafacial na maioria dos casos. Às vezes, isso permanece interfacial. Ela tem um segmento inter e um epifacial, uma comunicação para a safena. Essa conexão... Bom, aí vamos lá. Então, mostrando aqui o que significa isso. É uma safena acessória subfacial incompetente, deixando um refluxo. Ali mostra a letra A, que é a incompetência da safena acessória. Eu vou ter que tirar o quadrinho daqui um pouquinho. Que a imagem da gente não está deixando eu ler. Pronto, botei para o ladinho. Agora sim. Então, a letra A aqui é uma incompetência da seção proximal da safena acessória. O refluxo deixa a acessória saindo da face, que é a linha marrom ali. A linha marrom representa a face, através da tributária. Então, o N1 para N2, que é a safena. N2 para acessória, também N2, porque está intrafacial, tá? E fura o N3. O B é a situação após a interrupção. Então, interrompe na saída da fáscia o N2 para N3. Vocês entenderam aqui? A safena acessória, ela também é considerada N2, porque ela ainda está intrafacial. Quando ela sai do intrafacial para extrafacial, passa a ser N3. Então, aqui é feita a desconexão. E isso considera ser a solução para esse caso. Isso aqui é mais ou menos como se fosse um shunt tipo 3, né? De N2 para N3. É a mesma coisa, né? Tá, e ele acredita também que a força de contração muscular vai ter alguma pressão sobre essa zona interfacial e que isso possa fazer compressão. Legal, isso mesmo, porque estão todos dentro do mesmo compartimento. Mas é o que ele acredita, segundo a técnica. Mas é o que ele acredita. Muito bem. Bom, a incompetência da safena acessória com uma incompetência simultânea da safena
e drenando para uma perfurante. Então, aqui nesse caso, na figura A, tá? Figura A é o shunt tipo 3, com duas tributárias. Uma ao nível distal da coxa e a outra é a safena acessória, tá? Então, a letra B é o tratamento no caso de um pequeno refluxo, é a interrupção da tributária, do fluxo da tributária, reverso da safena magna. É em torno de 50% dos casos. Então, a interrupção da tributária corrige o fluxo da safena em 50% dos casos. Depois, a safena acessória poderia ser tratada com escleroterapia. No caso de pequeno refluxo, com uma interrupção da confluência da safena. Isso aqui ele fala porque ele não quer mexer duas vezes no cajado. Como ele faz isso aqui tudo com cirurgia, ele sugere primeiro fechar a tributária lá debaixo da safena, observar o que acontece. E se a safena acessória é pequena, fechar com esclero, para não mexer no cajado. E aí a segunda situação é quando ele tem um refluxo grande para a tributária e para a safena e para a acessória, aí ele sugere fazer direto a prostatomia. Que é a letra C aqui. É isso, né? C. Tratamento do caso de veias dilatadas. Crossotomia. Né? Interrupção da acessória e talvez a escleroterapia das tributárias. Vamos adiante? Vocês estão com um silêncio tão grande que eu não sei se eu continuo, se eu paro. Continua. Vamos lá. Incompetência da safena acessória com incompetência simultânea da magna. Competência acessória com competência simultânea da magna. Isso aqui é o que eu falei ali antes, ó. Usualmente, no caso do shunt tipo 3, o tratamento é uma ligadura de ambas as tributárias. E a crossotomia após alguns meses, tá? Se a safena acessória... como a safena acessória tem que ser ligada na virilha, por ela mesma, no caso de futura necessidade de uma crossotomia após alguns meses, a reintervenção da virilha poderia ser necessária e tem que ser feita num tecido cicatrizado. Por isso que é importante uma abordagem, por isso que essa primeira abordagem não é boa. Então, por isso que ele sugere, então, fazer, nesse caso aqui, ó, a letra C aqui, fazer direto a crossotomia se forem veias dilatadas. Se forem veias não dilatadas, ele sugere fazer a seguinte estratégia. Primeiro ligar embaixo e observar se vai haver reversão do fluxo ou não. Competência da acessória com uma simultânea incompetência da magna. É isso aqui que eu acabei de falar, tá? Agora o refluxo da acessória com uma drenagem para dentro da safena, no meio da coxa, via comunicante. Isso aqui a gente vê, parece uma coisa louca, mas a gente vê isso aqui na prática bastante até, né? Que é o caso daquelas safenas que um pouco tem refluxo, um pouco não tem. Tu vai ver, ele tem o refluxo lá no cajado, sai para a acessória. Se tem refluxo na acessória é porque tem um refluxo ostial, né? Óbvio. Então, às vezes tu vê um refluxo na acessória sem refluxo da safena. E aí esse refluxo entra na safena no meio da... Então, aqui o que ele sugere é o seguinte, ó. Um refluxo, então, a letra A ali, refluxo vindo da veia profunda para dentro da... O refluxo de uma veia profunda para dentro da safena e para a acessória. Ele está mostrando o que é. Na letra B, então. Letra B é o tratamento dessa situação, que é uma interrupção
interrupção da safena acessória na sua origem, tá? Com a safena, com interrupção do arco, do ramo que está alimentando a safena, é o que está aparecendo ali, na letra B, na parte distal da tributária. E a letra C mostra uma falha disso. Falha da estratégia de desenvolveu aparentemente um novo refluxo. O que acontece? Provavelmente ali o que aconteceu, a falha da estratégia para o desenvolvimento de um aparente novo refluxo na safena proximal. A letra D é na investigação, geralmente é porque na investigação pré-operatória não foi feita a manobra do dedinho, o RET, que deveria ter parado o refluxo da safena. Ok? Ok? Então, vamos lá. Agora, uma incompetência isolada da safena acessória. Aqui ele fala para fechar ela ou em 2 pontos. Ou fechar ela logo na saída da safena ou fechar quando ela é acifacial. Ok? Simples. Agora entramos no refluxo pélvico. O manejo desse refluxo, como é que nós vamos fazer? O caminho é originado por um refluxo pélvico é alimentando a safena via tributária, na junção safeno-femoral, ou o refluxo alimenta a safena via tributária na coxa, ou mesmo na perna, né, se for via posterior ali, ou um refluxo pélvico alimenta a safena parva por uma tributária ou pela Giacomini, ou o refluxo pélvico alimenta somente tributárias, que não entram na safena. Então, aqui, no caso, nós estamos trocando agora para o shunt tipo 5, né? Que é uma válvula terminal competente e uma válvula pré-terminal incompetente. Essa é a condição que o Shiva, que a crossotomia não é uma opção. Então, o que acontece? Vem o refluxo lá de cima e alimenta a safena. Porque a válvula pré-terminal é incompetente. Não adianta ligar, se a válvula terminal é competente, não adianta ligar ela, porque é óbvio que ela é competente, por que eu vou ligar ela? Se a pré-terminal que é incompetente e eu ligar a terminal, não vai adiantar nada. Aqui todo mundo pegou? Tudo certo? Sim. Na verdade, inclusive, tem 2 opções de tratamento aqui. Que uma das opções era fechar a pélvica e a outra opção é fechar a safena na altura da válvula pré-terminal, né? Perfeito. É isso que nós vamos ver aqui, ó. Então, aqui quais são as opções que o Álvaro acabou de falar. Na letra C, seria fechar o refluxo vindo da pelve, tá? E na letra D, é fechar a terminal, orientando o refluxo da pelve para dentro da safena. É isso aí, né, Álvaro? É, exatamente. Só que nós temos um problema que pode acontecer. Como existe uma chegada de outras veias, tipo safena acessória anterior, ilíaca circunflexa, essas veias vão estar trazendo o sangue de volta para dentro desse cajado, dessa crosta, e vão fazer com que a safena continue suficiente, se a gente ligar só a pélvica. Se nós ligarmos a safena ao nível da válvula pré-terminal, nós só vamos conservar fluxo de entrada para dentro desse cajado e aí direcionado para a femoral. Em princípio, parece que tem uma opção que é melhor que a outra, né? Que seria ligar a safena na pré-terminal. Ok. Ao que me parece. Para mim também. Eu acho bem mais de bom senso, assim, parece melhor opção.
Então tá. Então, muito bem, por hoje terminamos a nossa gravação, tá? E continuamos então na próxima semana.